Bom dia, Rafael. Estamos aqui naquelas fasezinhas de ajustes de vídeo, de imagem. Se o áudio estiver bom, você fala aí pra mim como é que tá. Bom dia, Bruno. Bem-vindo. Tô aqui chamando a turma para esse bate-papo. Dá mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém e a gente já começa aqui. Chamei a turma, chamei os amigos, chamei os conhecidos. O papo de hoje vai render. Mais uma daquelas lives a pedido de vocês. Mais uma live. A ideia original, conforme eu tinha prometido na live anterior, era falar sobre detox digital. Vai ficar para a próxima semana, né? E porque muita gente, para quem não lembra, eu fiz uma live semana passada falando sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento. Quando você leva a ansiedade, a agitação até o limite e o corpo pifa. Literalmente o corpo para de funcionar. Então, como o foco foi muito a ansiedade, eu falei muito dos intervalos importantes, de como colocar pausas no dia a dia, muita gente me pediu para falar um pouco mais sobre esse assunto. Então eu decidi fazer uma segunda parte dessa live com um tema fixado aqui embaixo, como controlar a ansiedade. Primeiramente, eu falo muito nas minhas lives e algumas pessoas às vezes entendem errado, inclusive algumas já até brigaram comigo, tive que explicar o que eu estava pensando para elas entenderem. Quando eu digo que a ansiedade, ela não é uma doença, e não é mesmo, tá? Ansiedade, depressão, estresse, são respostas do nosso corpo, são um tipo de energia mental que nós produzimos, que nós usamos no nosso dia a dia. A ansiedade é quando a gente tem muita energia dentro da gente, muita agitação, muita ansiedade, é aquele dia que você sente que está rendendo. A depressão é o contrário, é aquele dia que você está com menos energia. Então você está mais cansado, você está mais hipoativo, você está mais na sua. Você não quer tanto agito, você não está afim de sair, você não está afim de conversar, você quer ficar ali na sua introspecção e está tudo bem com isso. São estados de humor. E essa oscilação que eu faço aqui é muito importante. Gente, eu percebi um tempo atrás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Um dia eu estava fazendo a live com a minha esposa do meu lado, acompanhando, e eu percebi que a minha imagem para a de vocês tem uma diferença. Na minha, quando eu faço isso aqui, a mão está mais ou menos do lado da cabeça. Quando ela me mostrou no dela, a mão estava gigante. Eu não sei se no Instagram dá algum zoom, então vocês me sinalizem aí se algum gesto que eu fizer, algum sinal ficar ou fora do quadro ou mal entendido aí, tá bom? Então essa oscilação entre mais energia e menos energia acontece várias vezes ao longo do dia, né? E a própria neurociência já trabalha com essa ideia quando a gente tem até, eu sei que tem professores aqui que me seguem, e quando a gente fala das aulas serem organizadas em intervalos de 45, 50 minutos, que é mais ou menos o tempo médio de concentração que a gente consegue exercer. Mais do que isso, o cérebro ele começa a cansar, ele começa a se desgastar demais para pouco aprendizado, então ele começa a desligar. E como é que ele faz isso? Ele começa a buscar distrações. Já que você está fazendo muito de uma coisa, ele vai chamar sua atenção para outras. Por exemplo, eu estou
lendo aqui esse papelzinho que eu imprimi, essa imagem legal aqui, tem um textinho. Começo a ler. Vamos supor que seja a página de um livro, tá? E eu tô lendo, e eu tô nesse intervalo, tô chegando nesse limite aí de 45, 50 minutos, o meu cérebro começa a desligar. Eu não apreendo o que eu tô lendo, então eu termino a página, eu tenho que voltar lá pro começo porque eu não lembro o que eu li. Entendeu? Ou eu já não estou mais fazendo conexão com o tema do livro com relação àquela ideia daquele capítulo em específico. Então o cérebro ele vai dando sinais ao longo do estudo, ao longo do tempo, de que ele está chegando nesse limiar, de que ele está chegando nesse ponto aí que você precisa dar um intervalo, precisa fazer uma pausa, perdão, entendeu? Que já não está rendendo. Ou no nosso jargão popular, não está prestando. É mais ou menos isso. Nosso cérebro é uma maquininha muito esperta, ele avisa tudo que ele tem para fazer, tudo que ele quer fazer, tudo que ele precisa fazer. Então ele já está te avisando que você está chegando no limite. E se você tentar forçar esse limite um pouco além? Isso é muito comum de se ver, por exemplo, em estudantes, né, que mesmo que acabe a aula, ele continua estudando aquela matéria, ele vai para casa, ele tem prova no outro dia, ele quer estudar a noite toda para tirar uma boa nota. O que vai acontecer? Não vai render. Porque ele está indo além da capacidade do cérebro dele apreender. Então, se ele organizar o estudo, por exemplo, de hora em hora, estuda uma hora, faz um intervalinho de 5 a 10 minutos, estuda outra hora, pode ser que ele aprenda um pouco melhor. Então fica a dica aí para os profissionais aí da educação, né, na hora de orientar os alunos, porque botar pressão todo mundo bota. Bom dia, Vanessa, bom dia pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, chamem os amigos que o tema hoje é prevenção e controle da ansiedade. Tá? Então, como eu estava falando, a gente tem que aprender a usar esse intervalo, essa oscilação do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, entre o estado de mais energia, de mais fluidez, para o estado de menos energia, menos fluidez. A gente conseguindo fazer isso, a gente fica mais produtivo, porque a gente passa a trabalhar no momento em que o cérebro está com mais energia e descansar quando ele está com menos energia. Então, no momento que a gente está mais produtivo, é o momento de se dedicar ao trabalho, de se dedicar aos estudos, fazer as coisas da casa, né? Ter uma conversa importante de trabalho, uma reunião importante, entendeu? Isso é importante para a nossa produtividade. Quando eu falo produtividade, por mais que a síndrome de burnout seja muito associado ao trabalho, ela vale para os estudos, ela vale para quem cuida de casa, para donas de casa que também sofrem de estresse, também sofrem de ansiedade e acabam sendo um pouco menosprezados por não se falar. E eu falo sim, que a síndrome de burnout, ela está ligada à pessoa, não está ligada ao que ela faz para viver. Então, quando a gente aprende a reconhecer na gente qual é esse ritmo, qual é esse intervalo de produtividade, de energia, né, a gente fica mais produtivo. A gente passa a render mais, né? O estudo rende mais, o trabalho da casa rende mais. É hora de trabalhar, é hora de você produzir, é hora de descansar, é hora de descansar. Não tem porquê. Então, se você colocar lá no papelzinho a sua agenda, organiza lá uma tabelinha com seus horários, o que você tem para fazer. Eu aposto com você, e a maior parte cai nesse erro. Você não vai lembrar de botar o seu horário de descanso. Tenho certeza que vocês já tentaram organizar as tarefas, organizar as rotinas do dia, e vocês não lembraram de botar os intervalinhos. Ou deixa solto lá no meio. Então você deixa lá, por exemplo, eu vou às 9 horas, vou começar a estudar, vou parar de estudar umas 9h50. Vou fazer um intervalo de 10 minutos. O que acaba acontecendo? Você tenta estender aquele horário de estudo e encurtar o seu intervalo. Então, na próxima tarefa, como você já está enrolado, você vai começar um pouquinho mais tarde. Então, você vai provocando um efeito bola de neve, sempre adiando, sempre demorando para começar a próxima tarefa. Ou você começa a próxima tarefa tentando consolidar, tentando pensar naquilo que você estava fazendo antes. Então, você nunca está naquele momento. Então, a primeira dica para o controle da ansiedade: esteja presente naquilo que você está fazendo. Esteja atento àquilo que você está fazendo naquele momento. Tudo tem seu tempo e organização é a chave. Pegar um papel mesmo, um papelzinho, montar ali uma tabelinha, entendeu? Tal hora vou estudar essa matéria, tal hora vou estudar essa matéria, ou no caso de trabalho, tal hora vou me dedicar a esse projeto, tal hora tenho um relatório para preparar, tal hora tenho uma reunião. E entre uma e outra, coloca pequenos intervalinhos ali de 5 minutinhos. É aquela pausa para você ir no banheiro, beber uma água, beber um café,
Eu falaria fumar um cigarro, mas eu nem digo para ninguém fumar cigarro. Mas se você é desses, vai lá, fuma seu cigarrinho. Você tem 5 minutos para fumar o cigarro, lembra disso. Brincadeiras à parte, não sou partidário nem do pró nem contra, entendeu? Não encorajo, mas também não condeno. Qual parte acontece com frequência com você, Vanessa? A parte do não intervalo ou a parte de você se encavalar no seu planejamento? Explica pra gente aí. Mas você entendeu? Se você organiza as suas atividades colocando esses intervalinhos, você vai perceber que a próxima atividade sempre vai. A primeira atividade que você estava fazendo vai ter um fechamento. Você vai inconscientemente, óbvio, isso é uma disciplina, isso é uma coisa de dia a dia, não é uma coisa que a primeira vez que você fazer já vai dar certo. Você entendeu? Mas assim, você vai perceber que aquela atividade que você estava fazendo vai ter um fechamento, a sua mente vai trabalhar para você, vai falar, não, tá quase na hora de parar, deixa eu diminuir o ritmo aqui, eu vou parar nessa marca de parágrafo aqui, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, ou esse projeto eu vou parar nesse tópico aqui do que eu tenho que fazer. Você se organiza nesse ponto. Parou, vai lá, faz a sua marquinha, bota o seu marcador de livro, entendeu? E fecha aquilo e tira da sua vista. Tirou da vista, vai lá para o seu intervalo. A sua mente vai ficar um tempinho ainda trabalhando, processando, porque ela está na produtividade. A sua energia está fazendo isso aqui. Ela está nessa queda. Então ela está terminando de gastar a força que ela tem para ela começar a se recuperar. E é no intervalo que ela vai se recuperar. Lá atrás, quando eu falei de terapia de regressão numa das minhas lives, depois eu busco aqui para vocês, eu falei da formação da memória, onde a experiência se transforma numa reação emocional e a reação emocional deixa uma marca no nosso sistema nervoso, no nosso sistema nervoso central principalmente. E essa marca é o que a gente chama de memória. Então você vivenciou uma coisa, você teve uma reação emocional àquilo e o seu cérebro formou uma memória com relação àquilo. Tá? A formação da memória, ficou meio esquisito esse dedo aqui, a formação da memória, o terceiro tópico, tá? Depende de que você esteja parado para que ela se forme. Por quê? Tudo isso vai acontecer numa fração de segundos, mas o seu cérebro vai repensar em tudo aquilo que aconteceu, na experiência que você teve, como ele está se sentindo, ele vai pegar tudo isso, vai juntar e vai falar, então essa é a lembrança que eu vou ter desse momento, dessa experiência. Lembrança de estudo, lembrança de um trabalho, lembrança de ter conhecido uma pessoa, tudo isso são formações de memória. Lembra que o nosso cérebro ele não grava filmes, que nem a gente acha. Ele grava cenas, ele grava arquivos. Então, ele grava sequências de imagens, sequências de ideias, e quando a gente busca uma memória, a gente busca, na verdade, esse bloco, essa sequência. Então, eu preciso que ele dê essa parada entre uma experiência e outra, para que a memória seja formada e seja fixada. Se forma aqui, mais ou menos aqui, eu não vou conseguir mostrar, bem no meio do cérebro, no hipocampo, passa para as amígdalas, na reação emocional, e vai se espalhando para a área devida do cérebro, se for uma reação de medo, se for uma reação motora, se for uma reação de dor. E no final a memória está mais ou menos aqui na frente, no lobo frontal, é onde se concentra a nossa memória recente, a nossa memória de aprendizado. Por isso que é muito comum, a gente não percebe. Você começa a pensar muito numa coisa, o que você faz? Você começa a massagear aqui. Ajuda, porque você está estimulando aquela área do cérebro, mas assim, não é isso que vai fazer a sua memória funcionar, mas você vai dar uma mensagem para o cérebro como se você estivesse dizendo, olha a memória, eu preciso de você, me ajuda. Então olha como a nossa intuição é esperta nesse ponto. Então é no intervalo entre uma coisa e outra que aquilo vai se consolidando, aquele trabalho, aquele estudo, aquele projeto que você está trabalhando, ou aquela leitura que você está fazendo, é nos intervalos que você vai parando e o seu cérebro vai armazenando aquela informação enquanto ele está se preparando para a próxima. Então ele está fazendo, na verdade, uma transição, uma ponte entre saberes. A Vanessa explicou para a gente aqui, estender demais uma atividade em detrimento de outra, e aí me enrola. É exatamente isso que a gente faz, entendeu? Como eu falei, você encurta o intervalo para que aquela que você está fazendo possa render um pouquinho mais, e você pensa com você, óbvio gente, tudo isso que eu falo, eu estou ilustrando, mas é uma coisa que acontece em frações de segundo dentro da nossa mente, tá? Você vai pensar, em vez de descansar 5 minutos, vou descansar só 3. Dá tempo de beber uma água, dá tempo de fazer um xixi,
voltar e terminar e continuar, começar um novo trabalho. Ou continuar o mesmo. Já dei ali a minha brecha. Né? Só que não é assim que funciona. Se você termina com pressa, aquele tempo extra já não vai estar rendendo. Já começa por aí. Aquele tempinho extra, você já está forçando o seu cérebro mais além do que ele consegue. Então você não está esticando a sua produtividade, você está esticando, na verdade, ô Vanessa, a sua não produtividade. Você está esticando o que? O estresse, você está esticando a ansiedade, você está começando a sentir que você não está rendendo, você está sentindo que tem aquela dificuldade na leitura, que tem aquele engasgo de terminar de ler, ter que voltar porque não lembra direito. É esse pedacinho daquele momento, daquela hora de estudo que você estudo, eu vou falar estudo para facilitar, mas vocês entendem, estudo, trabalho, projeto, qualquer outra coisa, tá bom? É esse pedacinho do estudo que você vai esticar. Você vai esticar a sensação de que não está rendendo. Você vai esticar a sua ansiedade, você vai esticar o seu cansaço, você vai esticar o seu esgotamento. Então, quando você fizer a brecha, você não vai pensar como você, nossa, esse estudo foi legal, nossa, valeu, né? Você vai esticar o quê? Você vai esticar um pensamento de, nossa, eu estou cansado. Nossa, isso está me consumindo muita energia. Nossa, ainda tem mais coisa para fazer. Então você começa, na verdade, a lamuriar, a lamentar a próxima atividade sem perceber. Você vai fazendo muito isso, você está tirando de você o intervalo daquele intervalinho do cérebro que eu falei da formação da experiência, da formação da memória. Então você está se privando de fazer com que aquilo renda. Ou seja, você está se privando da produtividade. Você está tentando ser tão produtiva que você está esquecendo de produzir. Olha que paradoxo interessante que a sua mente está criando. Você entendeu? Por isso que é importante você respeitar o seu intervalo. Encontre o seu intervalo. Essa média que eu falei, de 50 minutos, 40 minutos, é uma média que os neurologistas, os neurocientistas chegaram entre milhares de pacientes, de pessoas, de sujeitos estudados. Não quer dizer que seja igual para todo mundo. Tem gente que rende meia hora. Meia hora, para um pouquinho e vai para a próxima tarefa, porque tem um tempo de concentração menor. Tem gente que consegue render um pouco mais, por treino, por disciplina, seja lá pelo que for, consegue estudar 1h30, quase 2 horas. Você tem que encontrar qual é o seu ritmo de rendimento nesse período. E entre um e outro, você vai colocando intervalos. Então, o que eu recomendo? Se você rende muito, consegue passar desses 50 minutos, bota um intervalinho um pouco maior. Bota ali uns 10 minutinhos, porque quanto mais você produz, mais tempo seu cérebro precisa para fixar aquilo. Você entendeu? E mesma coisa do contrário. Quando você tem um tempo muito curto, se você bota uma lacuna muito grande entre uma coisa e outra, não, já que eu rendo por meia hora, os neurologistas falam 50 minutos, então eu vou dar 20 minutos de intervalo. Você está praticamente igualando o seu intervalo com a sua produtividade. Então, na verdade, você vai ficar naquela coisa do dar 2 passos para frente e dar 2 passos para trás, dar 2 passos para frente e dar 2 passos para trás. No fim do dia você vai ter andado uma maratona inteira e não saiu do lugar. Você entendeu? Então, toma cuidado com essa armadilha. Primeiro passo para o controle da ansiedade é reconhecer o seu intervalo. Segundo passo, eu acabei já falando, é encontrar os momentos oportunos de intervalo entre uma tarefa e outra, na transição. As escolas mesmo têm um pouco dessa dinâmica de ou o aluno sai de uma sala e vai para outra no intervalo, ou o professor sai de uma sala e vai para outra para dar aula dele. É mais comum até de acontecer. Né? No modelo brasileiro é mais comum o professor trocar de sala do que o aluno trocar de sala. É mais o modelo americano ou o modelo europeu, que o professor tem a sala dele fixa e os alunos é quem trocam de local. Mas enfim, vocês entenderam? Nas escolas tem esse intervalinho, é pressuposto, o intervalinho do xixi, o intervalo da água para bater um papo e voltar e produzir um pouco mais, mesmo que seja o mesmo professor. Às vezes ele mesmo, ele não emenda uma aula na outra, ele sai da sala, vai fazer alguma coisa, lá vai tomar uma água, um café e volta para dar a segunda aula. Vocês entenderam? Então vocês têm que se organizar. Se todos os lugares, as escolas, as universidades processam dessa forma, é porque alguma coisa foi percebida ali, foi descoberto ali. Então não adianta, eu já ouvi de paciente, empresário, executivo, me falar, mas isso só dá certo quando você está estudando, porque quando você está trabalhando, a realidade é outra. Aí eu perguntei para ele, como assim?
Ele falou, quando você está trabalhando, se você está lá 4 horas naquele turno, você vai trabalhar as 4 horas. Aí eu perguntei para ele, você fica 4 horas sentado trabalhando? Ou você faz outras coisas nesses intervalos? Ele fala, não, tem hora que eu levanto, estico um pouco a perna, vou pegar um café, vou tomar uma água, vou no banheiro. Eu falei, tá vendo? Então seu cérebro já está te mostrando qual é esse período, é você que não está percebendo. Vamos começar a prestar atenção nisso aí. E nessa dinâmica, ele foi percebendo, ele foi observando o quê? Que ele sente essas vontades de levantar para esticar a perna, de tomar um café, de ir no banheiro, no intervalo médio de 40 a 45 minutos. Então olha aí de novo o cérebro dizendo o momento de parar. Então, gente, a gente fala que é intuição, mas na verdade a intuição nada mais é do que uma mensagem sensório-motora do nosso cérebro para o nosso corpo. Ele está dando, é um gerente que está dando um aviso de, olha, a máquina está superaquecendo, vamos retardar um pouquinho, vamos reduzir o ritmo, né, para ter um fôlego para terminar o dia. Então eu pergunto para vocês, eu quero ver vocês me responderem aqui, quem encontra fácil esses momentos, essas lacunas de intervalo? Às vezes o dia a dia de vocês já é organizado dessa forma. Eu trabalho com atendimento, eu tenho meu intervalinho entre um atendimento e outro. Quem está habituado a dar aula tem um intervalinho entre uma aula e outra. Mas quem trabalha, muitas vezes, isso não é claro. Então eu pergunto para vocês, como é que vocês, qual é o sinal que vocês têm de vocês mesmos de que está na hora de fazer um break? Vamos pensar um pouquinho, vamos botar o cérebro para trabalhar um pouquinho. Como é que o cérebro de vocês processa? Ele distrai, ele faz pensar em outra coisa, faz lembrar de alguma coisa que aconteceu no dia anterior, começa a fazer você pensar lá na frente, na atividade que você ainda tem que desempenhar, naquele passeio que vai ter no final de semana. Como o cérebro avisa que ele já não está mais prestando atenção naquilo que ele está fazendo? Eles percebem que quando eu falo de estar no momento, é exatamente isso que eu estou falando, é pensando naquilo que vocês estão fazendo naquela hora. Isso é tão comum, isso é tão pressuposto, deixa eu levantar um pouquinho aqui que eu estou atrás das mensagens. Isso é tão pressuposto que a gente não percebe. Cansaço físico e mental, começa a vir dor no corpo, começa a dar sonolência, começa a dar desânimo. Você perde o interesse naquilo que você está fazendo. Essa é a expressão, perder interesse. É muito comum isso, Vanessa. Muito comum você começar a se preocupar com as próximas tarefas. Por isso que o nosso cérebro ele processa em duas esferas, sempre dois sentidos. Quando você está pensando em uma coisa, o seu cérebro está tentando concretizar, ter uma forma. Por mais que você visualize uma agenda, uma tabela, e você vai preenchendo ela mentalmente com os seus horários, para o cérebro não é o bastante, porque ele pode apagar aquilo a qualquer momento. Então, qual é a única forma que ele consegue, dessa forma, manter a sua atenção? É fazer você ficar pensando naquilo. Então, você faz uma coisa pensando na outra. Eu falei na minha live passada, a pessoa acorda pensando no café da manhã. Ela toma café da manhã pensando na hora de ir para o trabalho. Ela vai para o trabalho pensando nas tarefas que tem para fazer, não presta nem atenção no caminho. Às vezes bate o carro, pela distração. Chega no trabalho já pensando na hora do almoço. Então ela já não está rendendo direito no trabalho. Ela vai almoçar pensando nas tarefas da tarde. Então ela já não está nem curtindo o almoço. Às vezes ela come um lanche, toma um suco. Para ela já é o bastante, porque ela já está tão preocupada com as próximas tarefas que ela não presta atenção em como ela está se sentindo. A atenção dela está lá na frente, a gente tem que puxar de volta para o momento. Então acordei, vou curtir aquela preguicinha, vou dar aquela espreguiçada gostosa de manhã, entendeu? Vou brigar com a cama, porque eu sei que eu tenho que levantar, mas a cama não quer que eu levante, porque ela está na temperatura certa, né? Quem tem gato é mais fácil, que o gato faz um escândalo pela casa pedindo ração, aí você acaba levantando. Cachorro às vezes também, mas cachorro não faz tanto escândalo quanto o gato. Quem tiver os dois, deixe aí nos comentários qual dos de vocês é mais escandaloso, o cachorro ou o gato. Mas enfim, você tá lá curtindo aquela preguicinha, aí você levanta, aí você vai lavar a cara, aí você curte aquela temperatura da água, sente o corpo acordando, faz um alongamentozinho, vai entrando em movimento, vai pra cozinha, toma o seu café com calma, entendeu? Quando eu falo com calma, é não pensando em nada, não é com pressa,
tá? Então, toma o seu café com calma, sente o gosto do café, tá gostoso, não tá gostoso, você não gosta de café, prefere leite, não gosta de nenhum doce, prefere suco, não tem problema, mas faz aquilo que gosta. Aproveita, saboreia aquele momento. Tá com alguém em casa, tá com o marido, tá com a esposa, aproveita esse minutinho, porque daqui a pouco vocês vão trabalhar, vocês só vão voltar a se ver provavelmente à noite. Então aproveita, valoriza esses minutinhos aí. Então passa por esse intervalo, vamos pro trabalho, vai entrar no carro, vai pegar o ônibus, vai fazer o seu caminho. Vocês percebem a diferença de que você está rendendo a mesma coisa, você está fazendo movimentos contínuos, né, de pensamento, de cuidado, de atenção com você e com as suas atividades, e o seu cérebro não está se desconcentrando, porque você está produzindo quebras dentro dele. São pequenas atividades sequenciais que vão melhorando o rendimento. Entendeu? Essa é uma das grandes deixas de que você tira a atenção no descanso. Quando o cérebro está com pouca energia, está baixando aqui a energia, se você tentar produzir nesse período aqui, não vai prestar, não vai render. Você vai cansar, você vai perder o interesse, você não vai querer fazer aquilo, tudo vai te distrair. Então você está estudando em casa, você começa a prestar atenção na conversa do vizinho, na gritaria que está tendo na rua, no carro do ovo, tudo. Ah, bateu mensagem no celular, quem será que está mandando mensagem? Às vezes não é nem com você, às vezes é spam, às vezes é mensagem no grupo que você esqueceu de silenciar. Mas aquilo prende a sua atenção, porque o seu cérebro não quer mais estar aqui, ele quer estar lá. Na verdade, ele quer estar em qualquer outro lugar. Então você tem que disciplinar o seu cérebro a funcionar nos intervalos em que ele se sente mais produtivo. E quando são esses intervalos? Quando a energia está levantando. Entendeu? Tá claro para vocês, gente? Tá? Ficou alguma dúvida? Escamando um pouquinho aqui, a alergia é uma desgraça, né? Ficou alguma dúvida para vocês? Tá claro isso que eu tô falando? Ou tá confuso? Me ajudem aí a melhorar a minha fala. No nosso dia, o segredo não está só em encontrar o que prende a nossa atenção, está em fazer render essa atenção. Por isso que não só é importante encontrar aquele intervalo de descanso para a gente, né? Aquela coisa, aquele cuidado que a gente tem com a gente mesmo, de render, de sentir que está rendendo, de fazer o que gosta. Tem gente que fala, né? Se você fizer o que você ama, você nunca vai trabalhar. Na verdade, trabalha sim. Trabalha, mas você rende melhor, porque você sente que você está fazendo algo para você. Você se sente produtivo para você mesmo. É a sensação de rendimento interno. Então, estou fazendo, mas estou crescendo, estou aprendendo, estou tendo muita evolução, muito aprendizado junto com isso. Essa é a diferença de você ficar fazendo um trabalho que você acha maçante, que você acha estressante, entendeu? Ou seja, a rotina. Para muita gente, rotina é importante. Para outras pessoas, rotina... Por isso comecei a escamar mais aqui. Para outras pessoas, rotina é um desânimo. Rotina é desesperador. Então, até a falta de rotina tem que ser disciplinada. Né? Eu tenho pacientes que não vou chamar de pacientes, vou chamar de clientes que eu ajudo a estudar. Eu falo que tem dois tipos de estudante. O estudante contínuo e o estudante mosaico. O estudante contínuo, ele gosta de estudar sempre a mesma matéria. Então ele organiza intervalos de estudo no dia, mas ele estuda naquele dia sempre a mesma matéria. O estudante mosaico, ele precisa quebrar, ele não consegue manter a continuidade. Então ele estuda várias matérias ao longo do dia em cada intervalo. Então, enquanto um está se esgotando lá, estudando português, por exemplo, o outro está estudando português, matemática, geografia, história. E assim ele faz um mosaico. Qual é melhor? Qual você sentir que é melhor para você? Qual você sentir que resolve para você? Entendeu? Encontre o seu interesse, encontre o seu espaço. E quando você for organizar o seu dia, voltando um pouquinho aqui à nossa rotina, na tabelinha, vamos pensar em o que fazer com aquele intervalo. O que você vai fazer de quebra? Você vai só levantar, dar uma volta, andar pela casa ou pelo escritório, vai tomar uma água e vai voltar? Ou você vai fazer alguma outra coisa?
produtivo. Pegar o celular e de repente brincar com um joguinho, vai na cozinha, prepara alguma coisa, um lanchinho rápido, um café. Tem muita coisa que dá para você fazer. Vai fazer um exercício de yoga, vai fazer um exercício de meditação. Tem várias atividades que você pode ir preenchendo, entendeu? Nesses intervalos. Mas o principal é valorizar esses intervalos. Não adianta você passar o intervalo inteiro pensando no trabalho, pensando no estudo, entendeu? A intenção é você fazer outra coisa. Saiu do estudo, vai fazer outra coisa. Vai pensar em lazer, vai pensar em hobby, liga para alguém, conversa com alguém, manda uma mensagem. Quebra a continuidade. Depois você volta. Quando você quebra, você está dando uma mensagem muito forte para o seu cérebro de que está na hora dele repousar. E é a hora em que ele vai fazer essa inversão aqui. Vai voltar a acumular energia, porque você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, entendeu? Vai recuperar o rendimento, vai recuperar a atenção, vai recuperar a produtividade. E quando ele estiver lá em cima e você for voltar às atividades, ele vai estar no ápice do aproveitamento. Novamente, não é da noite para o dia se você não tem o hábito de fazer isso, mas é um desafio pessoal para muita gente. Eu perguntei e ninguém me respondeu. Eu vou entender isso como um sim, que afinal quem cala consente. Vocês, quando fazem a agenda de vocês, vocês lembram de colocar os intervalos? Ou vocês pulam essa parte? Ou vocês deixam ele em aberto ali? Você faz uma tarefinha lá, por exemplo, das 9 às 9h50 eu vou fazer isso, das 10 às 10h50 eu vou fazer isso, das 11 às 11h50 eu vou fazer aquilo, e pressupõe-se que você tem esses 10 minutos de intervalo. Mas você não ocupou esses 10 minutos, aí vai acontecer o que a Vanessa falou. Você acaba esticando uma tarefa, diminuindo o seu intervalo, que não estou tão cansado assim, já vou emendar na próxima. Não faz isso, não cai nessa armadilha. O cérebro precisa desse intervalo, ele precisa dessa quebra, ele precisa sentir que ele está saindo daqui e indo para ali, saindo de uma tarefa e prestes a começar outra. E é assim que ele vai se organizar. Vocês sabem melhor do que eu, melhor do que ninguém, como é o dia de vocês. É corrido, é calmo, é rotineiro, é estressante, é fácil organizar ou é difícil organizar? Tem muita coisa que a gente faz, a gente se peca e se perde porque a gente tenta organizar o que não depende da gente. Então, por exemplo, no trabalho, você quer organizar certinho os trabalhos, os projetos, as reuniões, aí você faz uma tabelinha, faz uma agenda perfeita dentro da sua capacidade. Aí você chega no trabalho, o seu horário não bate com o de mais ninguém. Planejei uma reunião às 10 às 10 horas, eu não posso, eu tenho que estar não sei aonde para fazer esse trabalho. Aí o outro, eu tenho uma viagem, eu tenho que estar em outro lugar. E já foi para as cucuias todo o seu planejamento. E aí o que você faz? Normalmente, você aborta todo o resto do planejamento e vai repensar o resto do dia. Ao invés de você repensar aquela reunião e continuar com o contínuo do dia para você. De como você está rendendo, como você está fazendo. Vocês percebem que tudo vai gerando, vão sendo indicadores, sinais aí de estresse, de desgaste. E quando a gente leva isso ao extremo, o que acontece com o computador se você começa a abrir várias abas? Ele trava, ele vai ficando lento. O que acontece se você deixar ele ligado por muito tempo? Ele vai ficando lento, ele vai ficando pesado e vai chegar uma hora ele vai parar, ele vai travar. Até a máquina, que teoricamente não cansa, cansa. Até a máquina sabe que uma hora ela tem que dar uma parada para se recuperar, para limpar o cache, limpar o histórico e voltar com a produtividade plena. Então, assim, você não precisa forçar o seu cérebro a chegar a esse momento de esgotamento. Você não precisa forçar o seu cérebro a ir além do limite do que ele aguentaria. Você pode ir devagar. Você pode ir reconhecendo aquilo que você está fazendo, o que está sentindo. Normalmente fica estressada. Todo mundo fica. Esse é o problema. A gente está numa sociedade que valoriza muito o estresse, valoriza muito o cansaço e não valoriza as pausas, não valoriza o descanso. Aí você pega esses vídeos de motivacional, você vai ver muita coisa relacionada à filosofia oriental, ao estilo de vida asiático, ao estilo de vida dos japoneses, dos chineses, que nas próprias fábricas eles têm a pausa. Eu não vou lembrar agora o termo.
Eu atendo uma pessoa que mora no Japão e ele me falou, eu esqueci agora o termo que eles têm para esse momento, onde a fábrica para, todos os funcionários vão lá para o pátio e vão fazer um momento de exercício físico, de atividade física, que envolve yoga, envolve relaxamento, envolve meditação. Então são quebras assim, corporativas, por assim dizer. Já está na rotina laboral deles. A gente vê essas coisas, a gente fica pensando, é outro mundo, é outra realidade, mas por que tem que ser outra realidade? Por que não pode ser a nossa realidade? Tudo tem que começar aqui dentro. Toda mudança, que nem eu falo sempre, vem de cima para baixo, começa no pensamento e se torna ação, né? E de dentro para fora. É a minha ideia e a minha atitude frente àquilo que eu quero. Então, se eu quero um dia a dia menos estressante, eu preciso me concentrar no que está me estressando ou naquilo que relaxa e me tira a atenção do estresse. Qual dos dois vocês acham que é mais importante, mais produtivo? Você pensar no problema ou você ficar pensando em como olhar além dele, como solucionar aquele problema? Um deles vai te levar para uma armadilha. Pode até te levar para um adoecimento, pode te colocar doente de cama. O outro vai tirar você do problema. O outro vai te fazer pensar em outras maneiras de lidar com aquilo. Geralmente mais fáceis, e a gente não percebe porque a gente fica focando no problema. Eu tenho um problema, tenho que resolver esse problema. Como é que eu posso fazer isso? Tem uns que vão dizer, é só não pensar no problema. É um jeito de lidar. Cada um vai ter a sua solução. Eu gosto de pensar no futuro. Então, como é que eu faço? Como é que esse problema vai se resolver? Se acontecer isso, isso, isso. Então, eu faço o caminho inverso. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que fazer isso, isso, isso. E vocês percebem que nisso eu construí uma ponte que vai resolver aquela questão? Eu não fiquei pensando no crescimento daquele problema. Eu fiquei pensando em como trazer a solução para perto dele. Primeiro, o que seria a solução daquele problema? Né? Eu costumo brincar que o futuro ele é uma consequência do que a gente faz agora. Então, se eu ficar pensando muito no problema, se eu ficar pensando muito no estresse, muito no desgaste, muito em doença, são essas coisas que eu vou alimentar na minha mente e lá na frente aquilo vai crescer, porque eu estou alimentando, estou fazendo crescer, estou colocando fertilizante nesse canteiro aí. E tudo aquilo que eu alimento cresce. Então, se tem um problema, naquele momento você consegue resolver aquele problema? Não. Então deixa ele de ladinho, vai fazer as suas coisas. No momento oportuno você vai ter uma ideia envolvendo aquele problema. Agora, é um problema muito sério, que prende a sua atenção, requer a sua energia, precisa ser resolvido naquele momento. Então, deixa o resto de lado um pouquinho e vem dar atenção para aquele problema. Faz o que eu falei. Olha para aquilo e pensa, como seria se isso aqui já estivesse resolvido? O problema pode ser qualquer coisa. Pode ser um filho doente, pode ser um problema na fiação da casa, você está lá fazendo home office e de repente deu uma pane e acabou a luz. Não vai adiantar você ficar lá no disjuntor, tac, 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 tac. Não vai voltar a luz. Então o que eu preciso? Que a luz volte. Vou ligar para a companhia elétrica, ver o que aconteceu. Está sem luz no meu bairro, então não é mais um problema que eu possa resolver, é um problema que eu tenho que esperar a outra companhia resolver, para daí eu ver o que aconteceu comigo. Né? Enquanto isso, eu vou pegar o telefone, vou ligar lá para o meu chefe, vou ligar para o setor que eu trabalho, e explicar, olha, acabou a luz, eu vou ver como é que eu vou resolver, como é que eu posso fazer para continuar o meu trabalho. É que eu tenho que ir até algum lugar para poder, se for necessário. Senão, não tem o que fazer. Vou fazer o que está ao meu alcance, vou adiantar o que eu puder adiantar para quando a luz voltar eu colocar aquilo em curso. Mas não adianta eu ficar pensando, ai meu Deus, a luz acabou. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, eu estou deixando gente na mão. Ai meu Deus, o chefe vai brigar comigo. Imprevistos acontecem. Ninguém é tão carrasco assim. Então, você não tem que ser o seu carrasco. Você não tem que focar naquilo que não depende de você. Foca no que depende. Foca no que está no seu controle.
Foca no que está ao seu alcance, foca naquilo que depende de você. Naquele momento, o que depende de você? Saber se o problema da luz está na sua casa ou se está no bairro. Se estiver na sua casa, você já sabe como resolver. Vou ter que ver onde está, se foi fusível, se foi fiação. Ah, não está, está no bairro. Então eu posso fazer outras coisas enquanto isso. Ou não tem como, eu preciso resolver isso. Vou pegar minhas coisas de trabalho, vou lá na minha estação de trabalho, ou vou na casa de algum conhecido e vou continuar. Eu já tive lives marcadas aqui no canal e de repente no dia acabou a luz. Ou ficou sem internet no bairro por uma manutenção, foi entrar lá no suporte lá, estava dizendo que a previsão de retorno era no fim da tarde. E eu pensando, ai meu Deus, marquei uma live, o pessoal vai estar esperando, né? O que eu vou fazer? Teve uma vez assim, tava uma manutenção, não tinha o que fazer, eu adiei a live. Consegui entrar no 3G, deixei uma mensagem curta dizendo que a live estava sendo adiada devido a problemas técnicos, e assim que eu entrasse eu mandaria uma mensagem a todos. Por sorte atrasou 20 minutos a 30 minutos. Consegui avisar a pessoa que ia entrar em live comigo, levou numa boa, não atrapalhou e a live foi muito legal. E outras vezes assim, não tinha como, não tinha voltar a luz, catei minhas coisinhas, desci para casa da minha sogra, entrei lá no Wi-Fi dela, fiz de lá. Então assim, resolvi. De um jeito ou de outro, eu tenho que pensar em como resolver o problema. O que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho aqui na minha mão, que eu posso usar a meu favor. Então, eu sempre tenho que olhar no que depende de mim, no que eu tenho ao meu alcance. Não adianta eu ficar batendo o pé pensando, ai meu Deus, não vai voltar a luz, maldita companhia elétrica, maldita Vivo, por que foi fazer manutenção agora? Não depende de mim. Eu só vou ficar me desgastando, só vou ficar me estressando e vou pegar aquela energia de produtividade e vou fazer isso aqui com ela. Vou trazer aqui para baixo, porque eu vou gastar tudo com aquilo que não me vai trazer nada. Se não dor de cabeça, se não desgaste, azia, dor no peito. E vocês sabiam que o estresse transparece no corpo também? Isso acaba com a gastrite, falta de ar, dor no peito, problema de pele, um monte de probleminhas de saúde que se resolvem parando e pensando, como eu vou resolver isso? E não é como eu posso, percebam a diferença da palavra que eu usei, como eu vou resolver isso? Tem solução? Qual é a solução? É mudar de lugar? É sair do Wi-Fi, entrar pelo 3G, confiar na bateria do meu celular? Então, vamos lá, vamos fazer o que está ao meu alcance, é o que depende de mim. Né? Eu já tive uma live que por uma vez, por uma pane do próprio Instagram, estava com 40 minutos de live, ele deu pau, perdi toda a live. E naquele tempo, antigamente, o Instagram não dava brecha, então dava uma hora e ele cortava a live. Então assim, eu tinha que voltar para a live, não ia conseguir fazer de novo uma live inteira, tinha mais uns 20 minutinhos para trabalhar, né? E depois disso eu ia ter que sair para trabalhar, porque eu trabalho fora, trabalho no hospital, como vocês sabem, né? Então assim, eu acabei condensando em 20 minutos o conteúdo que eu estava falando em 40 minutos, não consegui continuar toda a discussão que estava em curso, consegui responder algumas das perguntas que haviam me feito, outras que estavam sendo feitas, entendeu? E o que eu fiz? Agendei uma live futura, agendei uma próxima live para continuar falando daquele tema. Então, não adianta a gente se estressar, perdão. Não adianta a gente se entregar ao desespero. Tudo começa com calma. Eu uso muito, vocês sabem disso, a respiração. Então, estou ficando ofegante, estou ficando agitado, respira, porque isso vai provocar no seu cérebro um movimento de parar o que está fazendo, parar o que está pensando e focar na respiração. Respirei uma, duas, três vezes, volto a pensar naquilo. O que meu cérebro vai fazer? Ele vai voltar do começo, refazer todo o meu raciocínio em instantes e vai me mostrar caminhos que eu não estava percebendo. Por quê? Porque eu estava focado no estresse, no desespero. Ele vai me focar alternativas para como eu posso resolver aquilo, atividades que eu posso estar desempenhando. Então tudo no nosso cérebro tem a resposta. A gente só tem que lembrar de perguntar para ele. Criança, quando está em dúvida, não vai atrás da mãe? Funcionário de uma empresa, quando tem uma dúvida, não vai atrás do supervisor, do gerente? Executivo de uma empresa, quando está em dúvida, não vai atrás de um diretor? Então por que o nosso corpo vai ser diferente? Se um órgão está mostrando que ele está com problema, que ele está com dor, que ele está com incômodo, para
e vai consultar o gerente. Cérebro, atenção, preciso de um pouco de atenção aqui. Para, faz esse contato, deixa o corpo alinhar, os chakras, as energias, toda a energia mental que você tem. E faz esse reboot. Quando você coloca intervalos nas suas atividades, é exatamente isso que você está fazendo. Você está permitindo ao seu cérebro fazer uma olhada panorâmica para tudo que está acontecendo, tudo que está se passando ali, entendeu? E ele vai organizar soluções. Ele está lá para isso, ele não está lá para ser mais um problema. Ele não é um chefe mau que quer ver você sofrer. Pelo contrário, ele é um chefe paizão, mãezona. Ele é alguém que o bem-estar dele depende do seu. Então, se você não respira, você não oxigena o seu sangue, o seu coração não bate direito, o seu cérebro fica sem oxigênio e vai parando de funcionar. Então, não é interessante para ele que você não esteja respirando direito. Para agora, nesse momento. Feche os olhos na posição que você estiver, respira fundo. 3 vezes. Vou respirar com vocês. E percebam o que mudou dentro de vocês. Vocês vão perceber que a primeira respiração foi mais tensa. A segunda respiração foi um pouquinho mais leve, porque você já estava começando a perceber como está o seu corpo. A terceira foi bem mais leve, porque o seu corpo já tinha encontrado os pontos de incômodo, já mudou a posição, já descruzou a perna. É involuntário. Nosso corpo sabe do que ele precisa, nosso cérebro sabe do que a gente precisa, a gente só tem que lembrar de olhar para dentro e consultar. Então, a principal forma de você controlar a ansiedade é você deixar ela no tamanho certo. Se ela está muito grande, se ela é uma coisa gigante na sua frente, panorâmica ali, vai se afastando. Exatamente esse movimento, afasta ela de você. Se aquele momento está ruim, se afasta daquele momento. É o lugar? Sai, vai para outro lugar. Ah, estou num ambiente de trabalho pesado, está estressante, as pessoas estão gritando, está me atordoando. Levanta, vai para outro ambiente, toma uma água, respira e olha aquilo de fora. Olha primeiro, como a sua ausência provoca uma mudança ali. O problema vai deixando de acontecer. Quando você voltar, você vai estar com outra energia, com outro pique, e o problema com certeza vai estar menor. Porque o problema também faz isso aqui. Todas as pessoas têm essa oscilação de mais energia para menos energia. Se ela estiver no pico do estresse, ela quiser desestressar e você for o acolhimento dela, ela vai despejar o estresse em cima de você. A terapia tem esse poder, a psicoterapia tem essa vantagem. É o ambiente certo, é o momento certo, a técnica certa para a pessoa aprender a botar aquilo para fora. Ela grita, ela dá risada, ela xinga, ela esperneia, ela se joga no chão, ela pega a almofada e põe na cara para gritar, ela pega a almofada e soca na outra almofada, às vezes acerta o terapeuta. Tem várias técnicas que você pode usar na terapia para descarregar essa energia. E quando o estresse vai abaixando, o que acontece? Você começa a ver tudo de uma forma diferente. Então você que se afastou voltou com uma energia renovada e aquela pessoa que estava agitada, estava estressada, já não está mais tão agitada, tão estressada. Então você produziu uma quebra para os dois lados, para você poder resolver o problema e para a pessoa não se entregar tanto àquele problema. Vocês percebem como pequenos movimentos, pequenos breches, pequenas inserções nesses dias vão fazendo a diferença, vão se acumulando? Então a dica que eu dou para vocês é, lembre-se dos tijolinhos. Peguem o dia de vocês e vão colocando esses intervalinhos, não deixando em aberto. Como eu falei, das 9 às 9h50, das 10 às 10h50, das 11 às 11h50, entendeu? Você vai deixar sempre uma lacuna que o seu cérebro vai querer preencher. Então coloca alguma coisa ali. Das 9h50 às 10, vou na cozinha tomar um café.
Das 10h50 às 11h, intervalo para o banheiro. Das 11h50 ao meio-dia, vou me preparar para a hora do almoço, que é o que a maior parte faz, né? É a famosa última aula do dia. Já não presta, o aluno já está com fome, já está querendo ir embora. Então o professor que dá a última aula do dia sempre pena um pouco mais. Então ele tem que se desdobrar muito para a aula ser muito cativante e ele continuar aprendendo a atenção dos alunos. Mas você vai perceber que se você colocar coisas nessas lacunas, o seu cérebro vai ficar com a impressão de quebra. Seu cérebro vai ficar com a impressão de quebra, entendeu? A atividade vai render um pouco melhor e você vai sempre estar trabalhando no limite da energia alta. Porque quando ela estiver baixando, você já está produzindo uma quebra para trazer ela de volta ao âmbito da produtividade. Nunca forçar. Nunca forçar além desse ponto. Viu que já não está rendendo, viu que está ficando cansado, ficando dolorido, ficando com fome, para o que você está fazendo, marca ali onde você parou, levanta e faz uma outra coisa qualquer. Que seja por 5, 10 minutinhos, depois você volta. Você vai render, você vai perceber que o seu rendimento melhorou, que a sua atenção para aquilo melhorou, voltou à tona, né? E que o seu corpo já não está mais com tanta dor, já não está mais tão cansado. Ele produziu a quebra que ele precisa. Então, quebras, pausas de 5 minutos são vitais para o nosso rendimento. Tem gente que fala, para passar em concurso você tem que estudar 12 horas por dia. Eu duvido que quem passou em concurso estudou 12 horas contínuas por dia. Eu aposto com vocês. Ele estudou 1 hora, 2 horas, fez um intervalo, mais 2 horas. Então ele encontrou os tempos de otimização dele e trabalhou a favor dele. E quando a gente fala em controlar a ansiedade, é exatamente isso. É fazer com que ela, essa energia mental que você tem, trabalhe para você e não contra você. Não deixar que ela se torne uma doença, mas usá-la como um combustível que ela é. Ficou claro isso, gente? Deixei claro, deixei dúvidas. Bom, nosso tempo aqui está acabando já. Nunca sei se o reloginho do Instagram vai aparecer ou não vai, já gerou muito trauma instalado com sucesso. Então vou começar a me despedir aqui de vocês. As pessoas que me acompanharam, que me acompanham, muito obrigado. Nós estamos hoje na edição 54 da Terapia Matinal, essa série aí falando de psicologia, de terapia, de técnicas para enfrentar a ansiedade, enfrentar a depressão. Vocês são uma parte importante disso. Como eu falei, essa live aqui foi feita para vocês, foi feita por vocês. Vocês me mandaram a dúvida, vocês me pediram para voltar a falar desse assunto. Então eu fiz uma live inteira falando sobre a importância das quebras, a importância dos intervalos na rotina de trabalho, na rotina de estudos. E eu queria de coração fazer um pedido a vocês. Quem tiver dificuldades, deixa nos comentários. Depois eu vou postar aqui no Instagram, depois vai lá para o meu YouTube. Todas as minhas lives estão armazenadas. Eu vou deixar na descrição, tanto desse vídeo quanto do YouTube, o link para a live que eu fiz no ano passado falando sobre ansiedade e estresse. Ali eu falo mais da parte técnica, da parte dos hormônios que estão envolvidos, toda a parte neurológica que envolve essa questão. Então, por isso que eu não quis me estender muito por aqui, para não ficar falando sempre a mesma coisa e ficar chato. Mas assim, deixa nos comentários quais são as dificuldades que vocês têm. Quais são as percepções que vocês têm, quais são os sinais que o cérebro de vocês mandam para vocês. Que nem o Rafael falou que vai dando cansaço, vai dando desatenção. A Vanessa falou que ela começa a pensar nas próximas tarefas e vai se encavalando. Quero saber de vocês, como vocês lidam, como vocês percebem esses sinais e como vocês lidam com esses sinais. Vamos trabalhar no sentido de fazer com que essas pausas funcionem a favor de vocês. Vamos usar isso a favor. Usar a ansiedade por vocês e não contra vocês. Entendido? Essa foi a mensagem que eu quis passar aqui hoje, então eu vou me despedir. Gente, mais uma vez, muito obrigado.
Essa foi mais uma live da Terapia Matinal. Estamos voltando o ano aí, criando uma rotina de lives. Espero eu que agora, em definitivo, que cada semana está sendo uma aventura, está sendo um ano de muitas mudanças. Não só pela pandemia, como mudanças físicas também. Então, assim, a gente muda o ambiente, vocês podem ver que o cenário está diferente. Cada dia tem uma coisinha nova aqui. Então, gente, Rafa, é só acessar, o link vai estar na descrição desse vídeo, mas se você buscar lá no YouTube, no meu canal, você vai achar fácil minha live falando sobre estresse e ansiedade. Mas, enfim, entra pelo link que eu vou deixar aqui para vocês. Não tem muito segredo, aquela live é um pouco mais técnica, essa aqui eu falei mais de atividades do cotidiano, né, mais de como lidar no dia a dia com a ansiedade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, mandem mensagem, mandem no direct, estou sempre à disposição. Vai que vocês acabam construindo uma nova live aí, vai que a próxima live novamente seja feita por vocês e não por aquilo que eu pensei. Eu ainda tenho a ideia do detox digital. Quem sabe venha na próxima semana, quem sabe fique para uma outra semana. Vai depender das respostas de vocês. Gente, bom dia para vocês. Divirtam-se. Seja uma quinta-feira abençoada, muito iluminada. Aqui está um solzinho preguiçoso, um friozinho. Daqui a pouco eu tenho que sair para cuidar das minhas coisas também. Tá bom? Bom dia para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.